Estamos começando mais um quadro Mulheres aqui no Irlanda Talk Show, uma parceria do Grupo Mulheres do Brasil com o Irlanda Talk Show. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de recursos humanos aqui na Irlanda. Para você que quer começar uma nova jornada no ambiente de trabalho, em outra área, e também para você que já vem com background de recursos humanos lá do Brasil. E é claro, a minha parceira de sempre, Lidy. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jana. Como você tá? Tô bem. Quem que vai falar com a gente? Aqui. Pois é, né? Mais um dia. Mais um dia. Quem que vai conversar com a gente hoje? Hoje nós temos duas convidadas super especiais. Quero falar que elas são voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil. Elas estão no SprintU, aquele programa que a gente sempre fala aqui, né, de carreiras. E as duas trabalham na área de RH, então sejam muito bem-vindas. Nós temos hoje Jéssica Van Drame e Pamela Nathalie. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer é todo nosso, como sempre, né, Jana? Vamos começar, fala pra gente de vocês, como vocês entraram na área de RH, o que vocês fazem hoje. E depois a gente vai ter várias perguntas, porque acho que tá todo mundo muito interessado em saber sobre isso. Sim. Quem começa? Você começa? Você, vai, Jéssica. Bom, pode começar. Eu sempre trabalhei na área de RH, sempre foi uma paixão minha. Eu me formei em psicologia. E no Brasil eu trabalhei durante 7 anos aproximadamente na área de RH e recrutamento, porque a gente vai falar um pouco disso, é um pouco diferente do Brasil. Com 7 anos que eu estava no Brasil, eu perdi uma oportunidade porque eu não sabia falar inglês, né? Porque eu estava trabalhando numa tech multinational, e aí eu perdi uma grande oportunidade só pelo fato de eu não falar inglês. E aí foi a hora que eu falei, bom, então eu preciso ir para algum lugar, aprender a falar a língua inglesa para conseguir outras oportunidades. Foi quando eu vim para a Irlanda em 2017. Porém, vim com aquele mindset de todo mundo, vou ficar 8 meses, vou voltar, vou conseguir, né, me recolocar depois no Brasil. Mas quando deu os 8 meses, eu vi que não estava bom. Não. Aí no inglês não estava dos melhores. Falei, tá, vou adiar para mais 8 meses. E aí eu acabei vendo as possibilidades de poder ficar aqui, retomar minha carreira. Então, eu tirei a cidadania italiana na época e depois comecei a minha busca novamente para me inserir na área de recursos humanos. Infelizmente, não foi tão fácil quanto eu imaginava, porque eu imaginava, não, eu sou de RH do Brasil, vou chegar aqui, né, só mandar currículo, já logo vou conseguir uma oportunidade. Então, eu fui muito resistente no começo também, tipo, de buscar ajuda. Confesso, né, que não foi legal da minha parte de achar, não, eu já sei tudo, vou chegar lá, vou conseguir minha primeira oportunidade. Então, foi quando eu comecei a mandar currículo. Eu era chamada para as entrevistas, tive um bom retorno, até fiquei assim um pouco surpresa. Quando eu comecei a mandar currículo, as pessoas começaram a entrar em contato. Coincidentemente, a última empresa que eu trabalhava no Brasil, eles têm na Irlanda também, porque era uma multinacional. Então, eu acho que talvez isso também possa ter ajudado assim, a ter bastante retorno. Só que nas entrevistas era uma catástrofe. Chegava, comecei a levar muitos não. E aí eu falei, gente, o que eu estou fazendo de errado? Eu não conseguia entender o que eu não estava fazendo de errado. E aí foi a hora que eu primeiro conheci um grupo de RH que a gente tem aqui, que é um grupo bem antigo, e já tinham muitos brasileiros trabalhando na área de RH, e foi a hora que eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para investir em nenhuma consultoria, nada, mas eu preciso de ajuda. E foi que muitas pessoas, eu tive vários mentores, né? Não vou citar nomes porque foram muitos, então não quero esquecer de ninguém. Mas foi que as pessoas começaram a me mostrar as diferenças, as áreas que eu teria mais possibilidade de me inserir no mercado, os cursos que eu poderia fazer para atuar na área. E aí, depois de 2 anos que eu estava aqui, depois de uns 6 meses que eu tinha tido a cidadania, porque eu também não conseguiria, seria muito difícil conseguir o visto de trabalho, eu consegui minha primeira oportunidade, já numa área de tecnologia também. E nos últimos 4, 5 anos eu venho trabalhando na área de RH aqui na Irlanda. Atualmente, nos últimos 3 meses, eu mudei um pouco da atuação dentro da área de RH. Hoje eu estou trabalhando mais na parte de Employment Engagement, Performance Review e Employment Law. Mas eu comecei meio que na área de onboarding, fui crescendo aqui também. Mas eu vejo que aqui para a área de RH, quando você entra, o crescimento é muito rápido. A gente vai falar mais sobre isso. Você cobriu exatamente
quase tudo que a gente, né? Mas a gente vai se aprofundar mais. Dá pra entrar em muito mais detalhes. Então, a gente vai se aprofundar mais nisso. E a gente queria ouvir de você, Pam. A minha história é bem diferente da Jéssica, na verdade. Eu não trabalhava com RH no Brasil, eu era da área de eventos. Então, eu trabalhei com eventos por muitos anos no Brasil. Também vim para a Irlanda para aprender inglês, então vim em 2015. Aprendi inglês, trabalhei de várias coisas, né? Como a maioria de nós que chega aqui só, né, precisa aprender a língua e ganhar uma grana. E aí as coisas foram evoluindo, eu também decidi ficar um pouco mais tempo. Um pouco mais tempo, agora já fazem 9 anos. Mas, enfim, depois de alguns anos aqui, eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar na área de eventos aqui na Irlanda. E foi muito legal, foi muito rica a experiência, mas aí eu percebi que não era mais para mim. Não me fazia mais feliz, não estava mais curtindo trabalhar com eventos. É uma coisa que eu sempre amei no Brasil, então foi até um redescobrimento, né? Assim, uma surpresa de falar, nossa, mas e agora? O que eu vou fazer então, né? Eu achava que só sabia fazer isso. E aí eu saí de um trabalho, né, desse trabalho que eu tinha aqui, que era na área de eventos, porque eu não estava mais feliz. E falei, vou me redescobrir, preciso começar de novo. O que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, quais são as minhas skills, o que eu posso fazer aqui, né? E aí, pensando, conversando com algumas pessoas, veio aí a ideia de RH. Mas eu não sabia o que fazer RH, né? Nem aqui, nem no Brasil, na verdade. Eu tinha uma ideia que o RH era meio boring do Brasil, sabe? Eu falava, RH, acho que isso daí não é pra mim, não. Mas comecei a pesquisar, conversei com algumas pessoas que trabalhavam na área de RH aqui na Irlanda, entendi um pouco da diferença das áreas, que a gente vai falar um pouquinho aqui também hoje. E aí, falei, pode ser legal, o que eu faço? Vou fazer um curso curto, rápido, né, sem investir muito dinheiro. Fiz um curso online de 1 mês e achei super interessante. Falei, nossa, tem muita coisa dentro do RH, tem muita coisa que eu já tinha as skills, né, de eventos que eu podia transferir para RH. Falei, nossa, legal, acho que tem um pouco a ver comigo. Vou investir, vou fazer um curso aqui na Irlanda, né, ter um contato maior com pessoas que trabalham com RH aqui na Irlanda. Aí eu fiz um curso que era de 6 meses, presencial na época, só que era começo de 2020, né? Então, em janeiro de 2020 eu comecei esse curso, era um certificado do CIPD, depois talvez a gente fale um pouquinho mais, mas o CIPD é uma certificação importante, né, para quem quer trabalhar com RH aqui na Irlanda. Falei, vou investir então, se eu quiser, né, arrumar um emprego de RH, vamos lá. Comecei esse curso em janeiro, em março veio a pandemia, o curso que era presencial virou online, o networking que eu achei que ia fazer foi por água abaixo. Consegui contato com algumas pessoas, assim, a gente teve um trabalho em grupo nesses 3 meses, que eu conheci algumas pessoas. Mantivemos lá o contato pelo grupo do WhatsApp, mas aí eu já estava curtindo a área, né? Daí eu já entendi um pouco melhor o que fazia, já estava mudando o meu currículo na época, mas também bati muito a cabeça, assim, ó. Mandei muito currículo, não recebi nenhuma resposta. Olha, na época eu mandei mais de 100 currículos. Porque fui aprendendo conforme eu fui errando, né? Mandava currículo, não recebia nenhuma resposta. Falava, o que está de errado aqui? Vou mudar. E mudava de novo. Enfim, aprendi muito errando. Quando eu terminei esse curso, eu resolvi fazer uma pós-graduação aqui na Irlanda, em Human Resource Management. E eu acho que foi aí que eu falei, nossa, é agora, né? Eu consegui, nessa mesma época que eu comecei a pós, eu consegui a minha primeira oportunidade de trabalhar com RH aqui na Irlanda. E agora já fazem mais de 3 anos, entre 3 e 4 anos aí que eu trabalho com RH na Irlanda. Nossa, falei bastante, achei que eu ia resumir. E a gente tá aqui só ouvindo, né? Só esperando fazer as perguntas. Exato, não temos mais perguntas, acabou, obrigada. Não, era só para dizer que, assim, mudei de carreira aqui na Irlanda, consegui entrar na área de RH, é possível. Vocês falaram sobre skills, né? As duas. Quais são as skills, assim, que vocês consideram que são importantes para o mercado de RH? Para quem está procurando na área, assim, o que você fala? Esse perfil é o ideal. Tem que gostar de trabalhar com pessoas. Eu acho que é o principal, né? Eu conheço gente que trabalha com RH que não gosta de pessoas. Não gosta. Eu também. Acho que comunicação também, né? É bastante importante. Organização, eu também acho que é uma das coisas que, não sei, pelo menos do meu perfil, assim, que eu gostava. E uma coisa que eu percebi que eu gostava muito do eventos, né, eu que mudei e reparei bastante nas minhas skills, eu gostava muito de eventos que eu percebi no RH, é não ter rotina. Por mais que pareça que tem rotina, sabe?
que você todo dia trabalha lá, das 9 às 5 e tal. Todo dia é diferente. Todo dia pode acontecer uma coisa e muda tudo. Ou você entra num projeto novo dentro da empresa que você trabalha. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal também, assim, de não ser, todos os dias serem iguais, não ser... Eu acho que outra coisa também que foi o choque para mim, no Brasil, acaba que é bem parecido, sabe? Aqui eu acho que a gente nunca pode parar de estudar, porque as coisas mudam muito rápido. Eu não sei se porque na Irlanda a tecnologia já é um pouco mais avançada, mas o fato das leis trabalhistas estão sempre mudando, enfim. Eu acho que foi uma coisa que eu senti a cada 2 anos aqui. Eu falo, ai, não quero mais estudar, chega, já estudei demais. Eu falo, não, eu preciso fazer alguma coisa para me atualizar. Então, se a pessoa gosta meio que do comodismo, eu diria que não é a área, porque você sempre tem que estar ali estudando e tentando ficar atenta ao que está acontecendo no mercado de trabalho. E aí, desculpa, só adicionar aqui, para falar que quando a gente fala estudar, não precisa necessariamente fazer um certificado, uma pós-graduação igual eu fiz. Né? Eu, depois da pós-graduação, também falei, não quero mais estudar, meu Deus, dá um trabalho. Mas, na verdade, cursos curtos, né? Até os online mesmo, para você, em pequenas áreas dentro do RH, para você ir se atualizando, entender como é que está o mercado. Às vezes, até entender, se você quiser se especializar numa área, de repente, fazer um curso menor online, né? Para entender o que é aquela área, se você gosta mesmo, enfim. Então, isso é muito importante ser falado, porque não só para a área de RH, mas para todas as áreas, as pessoas acham que você tem que ir lá e fazer um curso numa investimento, né? Decidir, pago. Tem vários cursos online que eles são muito bons, que vão para o seu currículo e eles super adoram isso. O importante é você estar se atualizando, é você estar aprendendo coisas novas, né? Já fazendo um encaixe em tudo isso, vamos falar da diferença do RH aqui e do RH no Brasil. Eu também sou da área de RH, e o meu RH é que nem do Brasil. Eu falei isso ontem também, sabe? Tipo assim, em outros podcasts, porque onde eu trabalho, hoje eu sou a única pessoa do RH, né? O seu escritório, eu cuido de em torno de 40 pessoas, e nesse momento eu sou a única pessoa. Então, eu sou realmente aquela que faz absolutamente tudo do RH, do administrativo, do IT, e assim vai indo, né? Então, aqui não, aqui a gente tem as nossas experiências. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Você já veio de RH do Brasil? Não, eu fiz a minha faculdade e depois, o que você vai fazer depois, né? Fiz a DM, aí depois eu fiz aquele curso de RH, que eu vou falar uma coisa agora, não sei se está certo, mas é péssimo, né? Porque você não tem uma especialização quando você faz aquele cursinho depois, no final da faculdade do RH. E aí eu vim pra cá e foi também que meio que apoia. Eu contando a minha história também aqui, né? Apresentadora. Eu também fui que nem a Pan. Eu tinha o meu próprio business, né? Veio a pandemia, a gente teve que fechar absolutamente tudo. Aí eu só queria voltar a trabalhar, fui trabalhar de recepcionista, onde foi que aquilo que a gente sempre fala, você tem que dar um passo para voltar para a área de office. O meu passo foi esse, eu trabalhei de recepcionista, mas eu também já não estava aprendendo nada. E não é por ser recepcionista, é porque eu não estava mais aprendendo, não estava me desenvolvendo. Eu estava simplesmente indo para o trabalho, cumprindo meu horário, voltando para casa, super, tipo, não estou aprendendo nada, sabe? Parece que você está atrofiando de alguma forma. E aí eu também fui fazer o CIPD, que a gente vai falar dessa certificação, né? Então eu fui, para mim foi um curso extremamente difícil, puxado, porque eu não tinha experiência, eu tinha feito esse curso no Brasil há 12 anos atrás. E aí eu fui muito, não sei se sortuda a palavra, mas aconteceu de eu começar o curso em setembro e em novembro eu comecei a trabalhar no RH. Eu comecei, que nem todo mundo, LinkedIn, mandei currículo, foi indo. Se me chamar eu vou. Foi a única entrevista que eu fiz e eu consegui um emprego. E eu entrei na área de RH, onde hoje eu faço absolutamente tudo. Não sei se é bom ou se é ruim, que nem eu falei ontem. Você tá aprendendo mas um pouco isso. de tudo. Eu acho que é bom. Então, mas eu não tenho nenhuma especialização ainda. Mas eu acho que é porque é empresa menor, né? Talvez porque não tem um setor de RH, né, com mais gente para coordenar, e talvez eles coloquem, né, alguém para fazer tudo. Mas chegar uma hora que eu vou ter que me direcionar. Eu sei disso, mas por enquanto eu ainda vou ficar lá. Eu acho que para aprender no RH, aqui na Irlanda, se você é novo, se você quer mudar de área, que nem eu, ou até, talvez como a Jéssica, né, se você já tem uma experiência, mas você não sabe como funciona aqui, entrar num departamento pequeno talvez seja melhor no começo. Não sei se tem melhor ou pior, é certo ou errado, né? Mas vamos dizer assim, é muito válido no começo, porque você se expõe em diferentes áreas do RH. E essa exposição te traz experiência, para depois você conseguir se especializar naquela que você gosta mais. Então, eu também, né, trabalho numa empresa, num departamento pequeno de RH. Quando eu entrei, era um departamento de 2, a gente expandiu, agora é um departamento de 3. Crescendo, tá crescendo, mas
Mas foi muito bom para mim, tem sido muito bom ainda, na verdade, porque tem uma exposição em diversas áreas do RH, né? Que a gente vai falar aqui um pouco também. São muitas áreas de RH que você pode, dentro do RH que você pode trabalhar. Então, quando você trabalha num departamento pequeno, você consegue essa experiência geral, né? E aqui, essa coisa generalista, que no Brasil tem essa vaga também, né? Generalista, aqui também chama generalist. É muito importante quando você quer mudar de emprego, eles normalmente pedem experiências diversas, né? E eu acho que é legal, linkando com o que vocês falaram também, no Brasil tem um certo preconceito ainda, tipo, você só trabalha na área que você tem a formação. Então, no Brasil, se você falar alguém que trabalha de RH, ou ele fez gestão de recursos humanos, ou ele fez psicologia. Às vezes administração, mas não sempre. Aqui não, tem essas possibilidades de você fazer outros cursos e não precisar fazer um investimento em uma faculdade, uma master, para atualmente atuar na área, né? Como vocês já deram um exemplo. Então, eu acredito que o mercado é muito mais aberto nesse sentido, de você, de repente, fazer um curso. Eu quero testar, ainda não sei, não tenho certeza se é o que eu quero. Você não precisa fazer um investimento tão grande para se inserir na área. Como no Brasil é totalmente diferente. Você não entra na área de RH sem ter cursado ou psicologia ou gestão de recursos humanos. Aqui é muito importante você mostrar um interesse, né? Então, se você tiver um curso no seu currículo, se você não tiver experiência, mas tiver um curso no seu currículo, mesmo que ele seja online, curto, mostra que você está interessado na área. E isso já é válido. Então, acho importante. Na empresa onde eu trabalho, que é a área de aviação, tem pessoas que se formaram em RH um tempo atrás, anos atrás. Se formaram na área de RH e hoje eles são contract manager. Tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra no fim, né? Então, quando eu peguei alguns currículos, eu falei, nossa, as pessoas vieram da área de RH e hoje elas trabalham como contract managers. Ou seja, você tem vários leques aí que você pode, né? O caminho que você vai seguir na área de RH. É uma área muito ampla mesmo. Eu gosto muito da Irlanda nesse sentido, assim, de não ter tanto aquela coisa, eu me formei, eu vou ter que fazer aquilo pro resto da vida. Você consegue realmente ir adaptando, fazendo pequenos cursos. Eu vou testar aqui, ali, para ver aonde você vai. E a RH não é diferente. Eu acho que tem bastante oportunidade para quem, de repente, eu estou querendo testar algo diferente, gosto de trabalhar com pessoas, sou comunicativo, de repente, é uma oportunidade de se encaixar. E tem também a área de sistemas, né? Que está incluso na área de RH. Sim. É uma área que eu tenho muito interesse. Eu preciso me aprofundar disso. Minha amiga, ela trabalha num banco e ela está na área de meio que RH, IT, assim, sabe? Ela faz ela testa os novos sistemas para o banco, sabe? Tipo assim, se você contrata uma pessoa, como que vai aquilo? É super interessante, Não conhecia, tem essa É uma tendência também. nova, né? Tem. Porque a tecnologia está aí, né? Veio para ficar, a gente não pode negar. Então, acho que a tecnologia também existe dentro do RH. E tem várias aí áreas novas se abrindo, né? Dentro dessa... Já falando, então, sobre tudo isso, vamos falar sobre a diferença na empresa, a pessoa que é da área do RH e o recrutador. Porque a gente está falando de todas as diferenças comparadas ao Brasil. E aqui a gente tem tem uma diferença sobre isso, né? Então, fala pra gente. Eu acho que esse foi o meu erro crucial quando eu cheguei de não entender essa diferença. Eu falei, mas gente, eu me lembro que em uma das entrevistas, eu trabalhei em recruitment agency no Brasil também. Eu era propriamente recrutadora, mas no meu currículo eu estava colocando analista como RH. E eu me lembro, em uma das entrevistas, a pessoa me questionou, mas como assim você era analista de RH e trabalhava numa agência de recrutamento? Ela parecia muito confusa, né? E aí eu mais confusa ainda, não sabia explicar qual era a diferença. E aí depois, como eu falei, conversando com algumas pessoas daqui, eles me falaram que a área de recrutamento e RH é totalmente separada aqui. Então, se você vê uma pessoa lá como analista de RH, isso acontece comigo no LinkedIn, a pessoa, eu vi uma vaga, eu falei, então, mas eu não contrato, eu não sou recrutadora, eu sou da área de RH, que a gente cuida mais da parte pós-contratação. Então, tudo que vem depois do recrutador contratar o onboarding, né, enviar a documentação, até o life cycle, que a gente fala dele do contratar até o retirement, né, no caso, é o que o RH faz. Então, a gente não cuida da parte de seleção. Então, é totalmente separado. Eu acho que poucas empresas, não vou dizer que é 100%, porque tem algumas empresas, se é muito pequena, você acaba sendo um RH que faz de um pouco de tudo, mas eu diria que 80% das empresas, o RH e o recrutamento é bem separado. Principalmente nas empresas grandes, né? Em que grandes, são mais então, setorizadas, sim, é bem separado mesmo. Empresas grandes, na verdade, é bem nicho, assim, você trabalha em áreas bem nichas, então tem a pessoa só do onboarding, a pessoa só do benefícios, a pessoa só do people mobility. Então, é muito separado. Mas, de uma forma geral, eu acredito que a maioria dos profissionais
de RH na Irlanda não fazem recrutamento. Não sei se tem algo pra eu queria explicar de um jeito assim, que me explicaram, sabe? Quando eu tava tentando entender a diferença, uma amiga que trabalhava com recrutamento aqui, ela me falou um negócio que ficou bem claro assim na minha cabeça. Que o RH, né, dentro da empresa, é o que trabalha igual você falou, né, com toda a parte de pós-contratação. Um recrutador é quase que uma vaga de vendas. Tem target, sabe? Tem meta para bater, porque precisa de um número específico de pessoas para trazer, para fazer entrevista. Então, eles têm metas a bater. Então, se você gosta mais desse lado, né, de ter meta, de vendas mesmo, não é vendas, né? Vendas, é recrutamento. Mas é uma venda direta. Você tem que conhecer a pessoa, exato. querer também entrar na empresa, exatamente. Né, nesse papel. Tem que ser um pouco headhunter também, né? De ir atrás das pessoas e tal. Então, eu acho que o recrutamento é mais isso, né? E o RH não tem essa parte. E o recrutamento também é um pouco mais, tem um pouco mais de rotina, né? Porque vai estar meio que sempre fazendo o mesmo processo praticamente todos os dias, né? Agora, e tem gente que adora, né, a rotina, que gosta, quer fazer só isso e não lidar com as outras partes do RH. Que eu acho válido também, né? Assim, se você gosta de fazer E geralmente recrutamento tem comissão? Tem, nas agências, tem dois tipos de recrutamento. O in-house, que eles falam, que normalmente é o recrutador de empresa, e o recrutamento de agência. Os recrutadores de agência, eu sempre brinco para todo mundo que vai procurar emprego, entenda que o recrutador de agência, ele quer que você tenha um emprego tanto quanto você quer um emprego. Porque eles são comissionados. Então, por isso que a gente fala que é bem parecido com sales. Não, e eles ajudam mesmo, né? Aqui os recrutadores... Não posso generalizar, né? Mas a maioria dos recrutadores, normalmente, eles dão bastante assistência, né? Então, se você está procurando emprego, você está procurando emprego através de um recrutador, use o recrutador. Se você é um candidato interessante, ele vai te ajudar com o seu currículo, ele vai te ajudar a se preparar para a entrevista, ele vai te dar o feedback. Ele é o meio campo entre você e a empresa. Ele vai te dar o feedback da sua entrevista depois. Até na parte de contratação, se você passar na entrevista, ele é a pessoa que vai te ajudar a negociar o seu salário, os seus benefícios. Então, use o recrutador a seu favor, porque ele está tão interessado quanto você mesmo, que você consiga aquele emprego. Interessante. E, então, falando sobre a área de RH, a gente já falou sobre o CIPD. Quais são as certificações mais importantes que a pessoa para trabalhar na RH deve ter? A gente sabe que no início talvez você nem precise. Hoje, quando a gente olha as vagas de RH, provavelmente quase todas pedem o CIPD. Né? Eu acho que o CIPD é o que é o CIPD? Né? Começa explicando aí para quem. Ele é um curso mais geral, assim, do que a gente falou. A área de RH ela é muito ampla, então você pode atuar em diversas áreas. Eu, pessoalmente, vou falar que, por eu ter vindo de RH no Brasil, já ter uma certa experiência, o CIPD para mim não fez muita diferença, não. Do que eu já sabia. Porém, eu acho que para mim o ponto mais importante lá foi o Employment Law, porque fala sobre as leis trabalhistas aqui na Irlanda, que é algo que eu não tinha noção alguma, porque a minha experiência era toda no Brasil. Então, eu fiz o CIPD e depois eu fiz um award em Employment Law, porque foi a única área do CIPD que eu falei, aqui é o my weakness, eu não sei muito sobre esse tópico. Continua sendo a minha. O CIPD, então, é um curso. Depois que você finaliza esse curso, você tem que fazer uma prova para ter essa certificação. Não, é um curso de RH. É só um curso. Não, vocês respondem, né? Porque eu tô aqui. Vocês respondem. Elas são as convidadas. Eu vou tentar explicar. Eu deveria ter sentado no outro Ah, Você tá desse lado, RH. de muda. Eu também trabalhei no RH no Brasil, tá bom? Tá bom? Eu também trabalhei. A gente tá todo mundo... Todas colegas. Mas eu não gosto de recrutador, tá? Você Não tem uma somos, posição não muito somos, vai. confortável. O CIPD é basicamente uma organização. Eles são muito mais fortes no UK do que aqui na Irlanda, para falar a verdade. Você tem que até pagar uma taxa, se filiar a eles, e você pode pagar essa taxa anual se você quiser continuar afiliado a eles. Eles têm diversos cursos e eles também têm diversos eventos. Os cursos que tem disponíveis aqui na Irlanda, que são CIPD, eles são porque eles seguem um padrão, né? De aprendizado e tem uma certa grade curricular, né? Que eleva o padrão do curso. Sim. Por isso que ele também é mais caro, porque ele também tem essa coisa de você ter que se filiar e tal. Por que tem várias vagas que pedem o CIPD? Exatamente porque segue esse padrão e porque tem esse standard aí das coisas que você vai aprender no curso. Então, por que ele é importante? Porque várias vagas pedem
cursos do CIPD. Tem 2 tipos de CIPD. Você fez o longo ou o mais curtinho? Então, também? tem várias faculdades também. Eu fiz o mais curto, na verdade. O CIPD meses, que eu fiz foi o de 6 meses. Eu fiz 3 meses só. Então tem mais curto ainda. Também não sabia disso. Mas você pode fazer, Não, de um mês não. Mas eu acho que ele tem uma diferencinha em o de 13 e de 6 meses. Eu fiz o mais básico, justamente porque, como eu falei, eu achei que não ia me agregar tanto, mas como todo mundo pedia, eu falei, vou fazer, né? Mas eu acho que tem um. Mas você pode fazer até uma matéria específica, né? Por exemplo, se você quiser fazer só. Exato, que é o que eles chamam de awards, né? Vai ser uma certificação. Mas eu acho que o mais importante é você não precisa ser filiado do CIPD para sempre. Então, assim, o que eu fiz, quando você faz o curso, pelo menos no meu, né? Pode ser que a sua experiência é diferente. Mas quando eu fiz o curso do CIPD, porque você é filiado, eles têm uma série de materiais lá também para você completar o curso, fazer seus assignments e tal. Então, você usa muitas referências do material deles. Então, para ter acesso, você precisa pagar essa taxa aí, ser associado a eles, né? Depois que seu curso acaba, você não precisa continuar pagando, né? Algumas empresas aqui bancam, outras não. Eu mesma achei que não valia a pena pessoalmente pagar, é um valor alto por ano. Então, eu acho que aqui na Irlanda não é tão forte, para falar a verdade. Talvez no UK seja mais, mas aqui não é tão forte. Mas você já acaba tendo um norte, assim, né? Do que você tem que procurar, o que você tem que pesquisar, isso facilita, E você já depois. tem aquilo no seu currículo. Então, assim, eu tenho um curso do CIPD já no meu currículo. Então, agora, qualquer vaga que peça certificação da CIPD, já tá lá. Eu não preciso continuar pagando. Então. Eu acho que, principalmente para quem está querendo ingressar na área, é muito importante fazer. Para você ter a noção da diferença, porque cobre também um pouco de recrutamento e outras áreas. Mas, principalmente, para mim, o curso mais válido foi entender as leis trabalhistas aqui. E como muda muito, né? Muda muita coisa, muito. Até, que nem eu falo, tudo bem, não sou recrutadora, mas até a maneira de fazer a entrevista aqui, você tem que tomar muito cuidado, porque as leis aqui são... Você não pode perguntar, né, sobre gênero, nada orientação pessoal, sexual. Nada pessoal. Só se pessoal. tem filhos, né? Nada E disso. tudo isso você aprende no CIPD. Mesmo sendo o recrutamento um pouco fora, eles cobrem também, porque tem muita coisa envolvida com a legislação aqui também. Então, eu acho, para quem está querendo iniciar a carreira, eu acho que o CIPD é super válido. Eu acho que é um investimento válido Posso mesmo. só fazer falar uma coisa que, por exemplo, eu fiz isso. Eu comecei pelo CIPD, mas eu não tinha experiência. E eu te falo que se fosse hoje para eu começar, tudo bem que eu fiz o curso na Dorset College. Eu fiz na Dorset. Eu achei extremamente difícil. Eu não tinha experiência, eu não estava nem trabalhando na área. Então, se fosse hoje, eu faria outro caminho. Eu começaria talvez por um curso mais básico de RH, exatamente para você saber se a área é interessante, o que você pode aprender, porque o investimento foi caro no CIPD, né? E depois eu faria o CIPD. Exatamente. Porque hoje eu estou fazendo o contrário, eu estou fazendo um outro curso que aborda praticamente a mesma coisa que eu aprendi no CIPD, mas de uma outra forma. Eu vou dizer uma forma diferente, assim, acho que porque eu já tenho mais experiência, então já, né, tudo que fala, Faz eu mais já ouvi, sentido, né? né? Eu já fiz alguma coisa, então, para mim, mas eu tenho o CIPD desde o início. Para minha vaga não pediu o CIPD, eu tenho que falar isso, mas como vocês falaram, realmente, para muitas vagas pede o CIPD, então é importante. E faz parte também de você continuar essa caminhada, né? De você continuar se especializando, de você melhorar o seu currículo, porque a gente, claro que quanto melhor é o seu currículo, mas você pode ganhar também como salário. Falando sobre isso, talvez essa pergunta não está no nosso script, mas eu quero falar. Como que vocês acham que a área de RH é paga na Irlanda? Vocês acham que o salário é competitivo? Você acha que poderia ser mais bem pago? Me dá a sua opinião sobre isso, porque eu tenho uma formada e talvez ela seja, né, o corte de hoje. Eu acho que a Irlanda tem uma questão aqui, a indústria que você entra. Eu, por exemplo, eu não posso reclamar. Muda muito. Eu, graças a Deus, assim, vendo comparado o que eu tinha no Brasil, hoje eu vejo muito mais possibilidade de crescimento, de ganhar bem do que eu tinha no Brasil, primeiramente comparando Brasil e Irlanda. Para mim, eu nunca chegaria no level que eu estou hoje no Brasil. Ou ia demorar muitos anos para ganhar bem, enfim. Mas eu acho que também vai pelo segmento. Por exemplo, eu sempre trabalhei na área de tecnologia. Que a área de tecnologia tende a pagar um pouco melhor do que as outras indústrias também. Então, É isso que eu ia falar, varia muito de indústria, eu acho. Geralmente o inicial, a gente até comentou em outro podcast, assim, quando você está entrando no mercado, a média salarial é de 28 a 30, talvez 32. Depende e aí da vai empresa, aumentando, depende muito da empresa, né? Mas eu acho que para quem começa ali no entry level, né, geralmente começa ali na faixa dos 30. mas né? eu vejo aqui, pelo menos, eu acredito que você também, porque
porque você acabou crescendo rápido, né? O crescimento é muito rápido. É. Tipo, principalmente quando você estuda e você está acompanhando Eles o mercado. valorizam muito Eles isso, a valorizam questão muito. de estudo, né? Tanto que quando eles pegam os currículos, assim, eles não têm muita noção de que, né, do quanto os brasileiros vêm preparados para cá, né? Então, quando eles pegaram o meu currículo, nossa, graduação, pós-graduação, mestrado, tudo isso de curso, certificação, blá, blá, blá. E eles ficam impressionados mesmo e eles valorizam, né? Quando você estuda bastante, que não é muito comum, talvez, para os irlandeses. Não sei se eu acho que eles não estudam tanto quanto a gente, porque no Brasil a gente meio que é forçado a estudar bastante para conseguir cargos um pouco melhores, né? Tanto que tem gente em diversas áreas aqui na Irlanda, né, irlandês, que não tem às vezes nem formação, né? E simplesmente entrou e foi crescendo dentro da própria empresa. Eu falo que no Brasil nós somos muitos, né? Então tem muita competição. Então a gente tem que se destacar de alguma forma. E para se destacar tem que investir, tem que estudar, tem que aprender, tá? A gente está sempre, né? Eu sou de São Paulo, né? São Paulo tem muita gente, então você tem que correr atrás o tempo inteiro. E aqui somos aqui minoria. é pequeno, né? E aqui somos minoria. A gente tem que se destacar de alguma Ainda forma. mais, Então, exatamente. por isso que é O importante desafio se é maior. manter sempre atualizado. Assim. E é engraçado, a gente gravou um podcast sobre a área de TI, que é a deficiência de mulheres na área de TI, né? Apesar de você estar numa área de tech, a área de RH é uma área que tem muitas mulheres, né? A maioria, pelo menos dos recrutadores, assim, que eu tive a oportunidade, são mulheres, né? Vocês enxergam que é um universo um pouco mais feminino, assim, as mulheres gostam um pouco mais, talvez, dessa área? Tem um pouco pelo tato, né, de pessoas, talvez a gente tenha um pouco mais... Eu não sei por quê, mas tem mais mulheres sim. Nos cursos que eu fiz, tinha mais mulheres. Meu departamento de 3, somos todas mulheres. Departamento Tem homens também, são muito bons, inclusive, né? No grupo de RH que a Jéssica mencionou no começo, que a gente participa, tem vários caras super legais lá. Aqui muito bons, eu vejo inclusive. mais homens do que eu via no Brasil. No Brasil, eu acho que é mais. Aqui, eu acho que... Vamos dizer que 30% ali tem homens na área de RH e recrutamento também. Mas eu acho que no Brasil era bem menos. No Brasil, eu quase não me recordo. Quando eu era do setor de RH, eu lembro, principalmente assim, porque era dividido, né? Como era uma empresa de 10 mil funcionários, então a gente tinha 4 só, e aí era cada... Porque daí eles tinham vários locais, né? E aí era praticamente o time de desenvolvimento organizacional ali, eram só mulheres. Eu acho que nós não tivemos nenhum homem no nosso time. Porque daí eram 4 meninas só de recrutamento, né, para Maringá, que era onde tinha a maior planta, né, que era uma indústria de aves, né. E daí eu trabalhava junto com o pessoal de recrutamento, mas depois eu assumi o endomarketing, aí a gente tinha uma pessoa só para benefícios, 2 para treinamento e desenvolvimento. Eu acho então, que a gente no era um Brasil time bem mais. grande. Mas no Brasil é bem mais, assim, focado em mulheres. Mas aqui eu já trabalhei com alguns homens já. Eu diria que talvez uns 30% a gente tem homens dentro do setor de RH ali. E falando sobre tudo isso, quais vocês acham que são os maiores desafios enfrentados na área de RH? E como que a gente está se adaptando a isso? Eu posso falar para mim agora, porque eu passei pela fase de layoffs, né? Eu acho que agora é Nossa, vamos falar sobre isso. Você tem mais experiência nessa parte. Exatamente. Vai. Eu acho que uma coisa que vem acontecendo muito e que, na verdade, me assusta até um pouco, né? É o fato de o RH, às vezes, estar ficando um pouco para trás no sentido da tecnologia, né? Então, é uma área que é um pouco fácil você substituir algumas tasks que a gente hoje faz. Por exemplo, como eu vim de tech, eu já vejo que muitas das coisas são automatizadas. Então, você não fala com o RH people. Você vai falar com robozinhos, igual a gente vê muito em website. Preciso de ajuda disso. Então, isso já está acontecendo dentro da área de RH. Então, com isso, vem substituindo muitas vagas mais, digamos, mais básicas da área de RH. Então, falando sobre as áreas em tendência, eu acredito que o RH ele precisa se atualizar mais para a parte de employment law, porque eu vejo que ainda é um pouco difícil você substituir por uma máquina, no sentido de você vai lidar com um funcionário que está de performance ou que está tendo algum behavior dentro da empresa, você vai precisar de um human para ir lá lidar com o conflito. Ou também a parte de data analysis, que é mais parte de sistemas, porque mesmo que eles automatizem muitas coisas, a gente vai precisar de alguém para mexer com aquilo ali por detrás. Agora, tudo que é o RH mais operacional, eu vejo que daqui a um tempo, porque eu já vi isso acontecendo dentro da área de tecnologia, vai desaparecer. A gente tem
Eu falo assim, espero que até lá eu já tenha me aposentado, porque, né? Mas assim, vamos ver. Eu vejo muito o caminho assim, do RH, muito as pessoas que não se atualizarem, não acompanhar essa mudança, não vai ter oportunidade no futuro. A tecnologia está aí, né? Como já falamos, e a gente tem que mesmo se Mas atualizar para ela. pensando assim, na perspectiva de recursos humanos, né? Onde que vai estar a parte do humano? Vai ficar só recursos? Exato. Então, você não vê o IA, AI agora substituindo tudo, você pergunta tudo para o site GPT, ele sabe tudo. E vai acontecer a mesma coisa, você não vai precisar Mas de uma vai discussão perder tá esse aberta. fator humano, né? Ontem, só pra lá, a gente gravou um podcast ontem com uma menina da área de TI e ela tem uma opinião diferente. Ela falou que ela acha que não, que ela acha que no fim vai precisar de mais pessoas. Claro que tem funções e trabalhos que vão ser substituídos pela inteligência artificial, mas ela falou que no fim, como todos os processos vão se modernizando, vai precisar de mais gente para o quê? Para essa tecnologia se ficar melhor e melhor cada vez mais. Mas aí que tá, Então, você eu concordo um pouco. a partir da tecnologia, se você se especializar, por isso que eu falei, o profissional de RH ele vai ter que se atualizar com a nova tendência. Se ele ficar muito no RH, tipo, só pessoas, muito operacional ali, não vai acompanhar. Mas a gente já viu isso um pouco acontecendo com o recrutamento, né? Uma coisa que já está acontecendo. Sim. Por exemplo, a automatização do recrutamento. A tecnologia não substituiu as pessoas fazendo entrevistas ou batendo um papo ou se conhecendo, mas a tecnologia substituiu filtrar currículos, exatamente. mandar mensagem para essas pessoas. Então, assim, agora você não precisa mandar um e-mail para cada um quando você vai entrevistar alguém. Você entra no sistema, você manda o mesmo e-mail para 10 candidatos ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa assim que já acontece, mas não substitui a parte humana de bater um papo, de conhecer a pessoa. E eu acho que dentro do RH é a mesma coisa. Concordo com a Jéssica que a gente vai ter que se atualizar e estar cada vez mais antenado aí, entender que a gente vai precisar aprender a lidar com os dados, analisar essas coisas, né, e tal, mas também acho que a parte humana, no final, ela continua existindo. Então, como que a gente vai trabalhar o well-being do funcionário, sabe? Isso daí é só as pessoas vão conseguir esse human touch. Exato. Então, eu acho que tem esse lado também, que eu acho que vai vir forte. A parte de engagement também, eu acho que é muito forte. Eu participei de um webinar semana passada, e por isso que é legal se manter antenado, né? Que a tendência de 2024 é engagement. Então, é manter as pessoas engajadas mesmo. Tem muitos desafios aí do trabalho híbrido, né, que veio vindo. Return to work, that's why. Mas assim, o ano passado, o foco era retention. O ano passado, o foco era reter pessoas, porque depois da pandemia, né, como é que a gente conseguia recrutar e reter pessoas. Então, agora o foco é manter essas pessoas engajadas dentro da empresa. Então, é legal a gente... É legal a gente entender, uma né? tendência mascarada, porque eles querem que a gente retorne to the office para ser engagement, que é a tendência do mercado. Mas mesmo que não retorne totalmente, né? Você vai ter que adaptar novamente como você vai engajar aquelas pessoas que estão trabalhando remoto. Ou nos dois, né? Meio a meio. Então, acho que essa é a parte humana. Eu acho que isso daí não perde, isso daí só vai se fortalecer. Na minha opinião, né? Eu concordo com você. Falando de tudo isso, tem mais um tópico que está em alta, né? Que é a diversidade, a equidade, a inclusão. E eu também acho que isso daí vai ficar por muito tempo. Está mais do que na hora disso ser implementado em todas as empresas. E então, vocês dois queriam falar, assim, na área de RH, como que vocês estão prevendo isso? Como que vocês estão colocando isso em prática? Porque a gente aqui, eu e a Jana, todos os podcasts que estão sendo gravados, a gente realmente está tentando fazer isso. A diversidade, a inclusão, é só para mulheres nesse momento, mas é isso que a gente está fazendo. Então, vamos trazer isso agora para a área de RH. Bom, eu vou falar porque eu amo essa área, eu gostaria de trabalhar com isso. Eu, inclusive, fiz agora uma outra certificação, que foi que eu falei, não vou estudar mais. Aí eu falei, não, de repente? Eu preciso. Porque justamente, né, eu falei, as coisas aqui você não acompanha se você não está se mantendo atualizado. Sim. Então, diversidade e inclusão é uma área que ela está, de certa forma, incluída no RH, mas em muitas empresas, dependendo do tamanho, eles têm um departamento específico para a área de diversity and inclusion. Mas algumas empresas melhores você acaba fazendo junto ali com o seu dia a dia. Eu acredito que é uma área ainda que precisa de muito desenvolvimento. Eu vejo, ao meu ver, no Brasil, quando eu trabalhei, a gente implementou a lei com pessoas com disability, que todas as empresas acima de 100 funcionários tinham que ter uma quantidade X ali de contratar pessoas, porque no Brasil, na verdade, é o único meio da gente ter diversidade, porque não tem tanta a diversidade cultural que a gente tem aqui.
Mas hoje tem muitas leis que protegem, né, da gente ter um recrutamento mais inclusivo, de ter uma empresa mais inclusiva, mas eu não vejo isso ainda acontecendo numa forma geral aqui das empresas. Então, eu, Jéssica, acredito piamente que a partir do momento que tiver uma lei que obrigue as pessoas, não, você tem que ser incluso, isso vai abrir mais espaço para todo mundo. Mesmo que tenha leis, ainda não é strong o suficiente para ter essa inclusão. Então, o RH acaba meio que fazendo o que a gente consegue fazer, né? De contratar, às vezes ter algum... agora a tendência é o EORGs, né? Não sei, você tem na sua empresa EORGs? Não. Que é basicamente os grupos que eles montam dentro das empresas para a comunidade. Então, tem, às vezes, Latinx, tem LGBTQ+, tem pessoas com disability, que é para integrar esse grupo dentro da empresa. Mas tem muitos desafios aí, desde a parte de contratação também, né? Que eu falei, não é minha área, mas é uma área que eu gosto também, porque não tem como você ter diversidade na empresa se o recrutamento também não está trazendo aquele source para a empresa. Então, que o recrutador ainda é feito o recrutamento é feito por pessoas, né? E a gente acaba meio tendo uma tendência de procurar pessoas que são parecidas, né? E é meio inconsciente mesmo, né? Mas aí, novamente, o AI, eu estava assistindo um documentário, eu falei, gente, é muito legal, assista, que é Codas Bios, que tá no Netflix agora, que fala justamente como o AI não está incluindo diversidade. Então, na hora dele fazer o próprio recrutamento, ele já elimina mulheres, tem coisas que eles fizeram sobre isso mulheres, ontem, pessoas de certa nacionalidade. Então, assim, como a gente vai, como RH, né, cuidando das pessoas da diversidade dentro da empresa, se a gente, primeiramente, não está atraindo eles. Então, tem esse aspecto também que tem que ser levado em consideração. Um assunto para um podcast só. Com certeza. Pra Tem muito pano pra essa manga aí. Tem né? muito. A diversidade é muita coisa para falar, né? Esse buraco é bem mais embaixo. Mas acho que, assim, pelo menos na empresa que eu trabalho, né, que é bem menor do que a da Jéssica, já que eu não estou na tech, né, industry, a gente tenta acomodar com os recursos que a gente tem também. Então, a gente adiciona algumas perguntas na hora do recrutamento mesmo, se a pessoa precisa de algum tipo de acomodação para fazer a entrevista, ou até antes da pessoa começar, né, depois que é contratado, se ela precisa de algum tipo de acomodação para concluir, né, as tasks, para poder, enfim, fazer o trabalho dela, né, que ela foi contratada para na empresa. Então, acho que tem algumas coisinhas aí que dá para incluir e ajudar também essas pessoas a estarem junto, né, a virem cada vez mais, enfim. Mas esse papo aí da diversidade Temos que ter enorme, um talk show só sobre isso. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Nossa, tem muita coisa ainda, né? A gente não seguiu o script. A gente estava se atropelando nas perguntas, porque é muito coisa que eu quero interessante. Quando o papo é muito interessante, e RH é uma área que está aí, né, pra gente falar sobre muitas coisas. Tem muitas áreas dentro do RH, então fica a dica aí pra quem quiser. E o mercado é amplo aqui também, né? É muito amplo. A gente encostou aí em várias coisinhas, mas realmente é muito amplo, é muito legal. Eu vou falar, estou muito feliz agora trabalhando no RH aqui, é uma coisa que eu gosto muito, então. Ai, que bom. É bom quando a gente se acha, né? Se encontra em alguma coisa, né? É isso. Vocês têm, Diana, a sua última pergunta de dicas, como sempre você faz. Dica final para quem quer, né, entrar na área de RH. Eu acredito que, como a gente já mencionou aqui, se atualizar, ver se é realmente isso. Porque, como você também falou no início, tem muitas pessoas que acabam entrando no RH e não têm o tato de pessoas, que eu acho que isso é um risco. Mas fazer cursos para começar a entender quais as áreas que você conseguiria se encaixar ali, eu acho que é o melhor caminho para quem quer se ingressar na área e ver se é isso mesmo que eles querem seguir adiante. A minha dica também é se conecte com pessoas, né? Com certeza. Vai atrás de pessoas que trabalhem na área, converse com elas, entende como é o dia a dia do trabalho, né? Porque às vezes a gente estuda e tem uma ideia, mas na prática mesmo é outra coisa. Então, se conecte com pessoas, ache os grupos de RH aí na Irlanda, tem vários, tem para brasileiro, mas tem de outras nacionalidades. No LinkedIn tem uma série de grupos de RH também. Então, entre, se conecte com as pessoas, entende como funciona a área, participe de eventos, webinars, entendeu? Tem um monte aí, tem muita coisa que é de graça, online, é fácil de entrar, é fácil de achar.
se precisar aí de ajuda, a gente está aqui também, né? Podemos deixar nosso Aqui, LinkedIn todo de mundo, contato, né? De todo mundo de repente. RH. Até a Jana, que eu não sabia. Tá vendo? A gente vai descobrindo um pouquinho de todo mundo. Se você tiver alguma pergunta, no final do podcast vai estar lá o @ delas, então você consegue achá-las. E eu acho que é isso, né, Jana? Mais uma vez, a gente quer agradecer pela presença de vocês. Como eu falei no início, essas meninas trabalham no Expentiu, são voluntárias. A gente vai lançar um agora, 1º de julho, sem spoiler, para, Jana! Mais um programa, essa é a 4ª edição do Expentiu. Eu quero agradecer vocês por esse trabalho maravilhoso, eu fiz parte disso. E como é importante ajudar as outras pessoas, né? Como é importante as mulheres dar uma mão para outra e vamos juntas, né? Nesse novo segmento, nesse novo caminho, para a gente tentar se encontrar. Então, agradecer a vocês. Eu até me emociono, porque é muito importante mesmo. Eu vou isso. puxar o gancho e falar que voluntariar também é um jeito de aprender uma área nova. Então, se você não tem experiência, procura um voluntariado que te dê essa experiência, de repente, Já vai ser muito falamos, legal. Temos um podcast sobre isso, hein? Procura lá no Irlanda Talk Show, ali no quadro Mulheres, que falamos sobre a importância do voluntariado aqui na Irlanda, que é super valorizado. É mesmo. Muito obrigada mais Obrigada a uma vez. Obrigada a vocês, adorei. Obrigada, Foi muito Jana. gostoso, gente. Obrigada, meninas. Nós vamos ficando por aqui. Agradecemos que você tenha ficado até o final. Compartilhe esse vídeo com alguém que está interessado em entrar na área de RH, né? Ou até para conhecer um pouquinho sobre isso. Se faltou alguma coisa para ser falada, comente aqui, a gente traz as meninas de volta. Já temos um tema definido aqui, diversidade e inclusão nas empresas, como que a gente trabalha com isso. Agradecemos ao Brasileirinho pelo almoço de hoje. Será que essa semana Que pudim? delícia! Ai, tomara que dê pudim, menina. Nós comemos um pudim ontem. Olha, Pudim nunca comi, eu quero. nossa, maravilhoso pudim. Manda pra Rocambole gente, de doce de Brasileirinho. leite. A gente quer. Não vou esquecer desse pudim. E eu tava de dieta. Eu estava. Não estava, não. Presta atenção. ela Já falou, eu passou, estava. né? No pudim, passou a dieta. Isso. Mas agradecemos você, Edu, novamente, muito obrigada pela parceria, por toda essa produção incrível que você fez. Só para vocês saberem, o Edu trouxe todos os equipamentos, assim, a maior função, um trabalho incrível que ele tem feito para apoiar o Grupo Mulheres do Brasil. E se você quer ser uma voluntária, é só seguir a gente nas mídias sociais, Grupo Mulheres do Brasil.Irlanda, e não esqueça de seguir também o Irlanda Talk Show. Um beijo e até a próxima. Obrigada. Beijo. Tchau.